A vila de pescadores estava em polvorosa. Todos observavam, do alto do cais, enquanto Matias preparava sua pequena embarcação em um dia onde o mar soprava avisos de desastre. Apenas uma semana antes, eles sobreviveram ao naufrágio que levará seu irmão e todo o seu patrimônio. Os vizinhos sussurravam que o luto o enlouquecera. Por que ele voltaria para o lugar que lhe tirou tudo? Perguntavam os mais velhos entre suspiros de reprovação. Ninguém entendia por que ele insistia em desafiar o destino uma segunda vez. Matias, no entanto, não ouvia as vozes da terra. Ele sentia um puxão em seu espírito, uma urgência que superava o trauma e o medo. Com o rosto marcado pelo cansaço e os olhos fixos no horizonte cinzento, ele soltou as amarras. Ele não buscava peixes, ele buscava uma resposta que a terra firme não fora capaz de lhe dar. À medida que o barco se afastava da costa, o silêncio da vila foi substituído pelo rugido familiar e aterrorizante das águas profundas. Matias sentia o cheiro do sal e o peso da memória em cada onda que batia no casco. Para o mundo, sua volta ao mar era um ato de insanidade ou um desejo oculto de desistir da vida. Mas, dentro dele, havia uma convicção de que o mar, que servirá de túmulo para seus sonhos, seria também o local de seu encontro com o destino. Ele remou até o ponto exato onde a tragédia ocorrerá dias antes. Ali, cercado pela imensidão e pelo isolamento, ele gritou sua dor para o céu. Ele exigia entender o propósito de tanto sofrimento. Ninguém entendeu sua volta, mas ele sabia que o mar era o único altar onde ele poderia confrontar o Criador de forma honesta e sem máscaras. O tempo parecia ter parado enquanto Matias flutuava sobre o abismo. O vento começou a mudar de direção, soprando com uma suavidade que não combinava com o céu carregado. De repente, o reflexo do sol nas águas mudou, criando um rastro de luz que parecia uma estrada de ouro líquido. No final desse rastro, uma figura emergiu da névoa, caminhando com uma naturalidade que fez o coração de Matias parar. Não era um fantasma do passado, mas a presença vibrante do Rei da Glória. Jesus apareceu no lugar exato da dor de Matias. O pescador caiu de joelhos, entendendo finalmente que seu retorno ao mar não fora um erro, mas uma convocação. O mestre não veio para repreendê-lo por sua dor, mas para validá-la. A presença de Cristo transformou o local do naufrágio em solo sagrado, justificando cada remada que os outros chamaram de loucura. Jesus aproximou-se e o silêncio que se seguiu foi preenchido por uma paz que Matias nunca julgara possível. Eu o trouxe de volta para que você visse que eu nunca saí deste lugar, disse o Senhor. A voz tinha o som de muitas águas, mas era tão íntima quanto um sussurro ao ouvido. O segredo que a vila não compreendia era que o retorno de Matias era um ato de fé pura, um grito de socorro que o céu não pôde ignorar. Jesus explicou que, às vezes, o Senhor nos leva de volta ao cenário da nossa maior perda para que possamos receber a nossa maior restauração. Ele mostrou a Matias que seu irmão não fora esquecido e que a vida dele agora teria um novo significado. O pescador não estava ali para morrer, mas para ser enviado com uma autoridade que só o fogo da provação poderia forjar. Enquanto Jesus falava, o barco de Matias começou a se encher de uma luz interna. O mestre contou que muitos na vila viriam sua volta como um milagre, mas o verdadeiro milagre era o que estava acontecendo dentro do peito de Matias. O plano divino era usar a insanidade do pescador para confundir a sabedoria dos orgulhosos. Jesus disse que a partir daquele dia, Matias teria olhos para ver o que os outros ignoravam, a presença de Deus nas perdas e nas tempestades. Volte agora e mostre a eles que o mar não é o seu dono, ordenou Jesus. O pescador entendeu que seu retorno fora necessário para que ele perdesse o medo da morte e se apaixonasse pela missão que o esperava. Ele não era mais um homem assombrado, mas um homem comissionado pelo próprio Deus no meio do oceano. O mestre então estendeu a mão e tocou as águas, e imediatamente cardumes imensos começaram a saltar ao redor do barco, uma visão de abundância que desafiava a lógica daquela estação. Era o selo da aprovação divina. Jesus desapareceu na luz, mas deixou para trás um rastro de esperança que aquecia o ar gélido. Matias começou a remar de volta, mas seus braços não sentiam mais o cansaço. Ele olhava para o cais, onde as pessoas ainda observavam, esperando o pior. Ele sabia que a explicação para o seu retorno não poderia ser dita com palavras humanas, mas seria demonstrada por sua nova vida. A vila entenderia que o Deus de Matias era real não porque ele evitara a tempestade, mas porque ele o encontrara no meio dela. A loucura transformará-se em glória. Ao se aproximar da margem, a multidão notou que o barco de Matias estava mais baixo na água, carregado com uma pesca que parecia impossível para um homem só. O silêncio no cais era absoluto. Ninguém ousava rir ou criticar agora.
Quando ele encostou e os primeiros peixes foram vistos, um clamor de espanto subiu da multidão. O velho marinheiro que mais o criticara aproximou-se e perguntou: Matias, como isso é possível? O pescador, com uma calma que irradiava de sua alma, respondeu: Eu não voltei pelo mar, eu voltei por aquele que anda sobre ele. Naquele momento, a dúvida da vila foi substituída por um temor reverente. Ninguém mais questionou sua sanidade, pois a prova de seu encontro com Jesus estava transbordando naquelas redes e em seu olhar transformado. Matias começou a distribuir os peixes gratuitamente, especialmente para as viúvas e os órfãos da vila. Cada peixe era acompanhado por uma palavra de encorajamento. O segredo divino que ele trouxera do mar era que a providência de Deus é maior que qualquer desastre natural. As pessoas começaram a entender que o retorno dele fora um ato de obediência que trouxe bênção para todos. Onde havia julgamento, agora havia arrependimento e fé. A vila inteira foi tocada pela história do homem que voltou ao lugar da sua dor e encontrou o seu Salvador. O mar, antes visto apenas como um provedor cruel ou um perigo constante, passou a ser visto como um lugar onde o céu e a terra podem se tocar se houver um coração disposto a confiar. Os dias passaram, e Matias tornou-se o líder espiritual daquela comunidade. Ele ensinava aos jovens pescadores que a rede mais importante é aquela que lançamos em direção a Deus quando tudo parece perdido. Ele contava repetidamente sobre como Jesus aparecerá e como suas palavras haviam curado o que o tempo não pôde. O segredo divino era que Deus usa as nossas situações mais incompreensíveis para realizar suas obras mais admiráveis. Ninguém mais precisava entender por que ele voltará ao mar, pois o resultado falava por si. A vida de Matias era agora o farol que guiava outros barcos perdidos na escuridão da dúvida. Ele provara que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a presença de Deus acompanhando nossos passos mais difíceis. A história termina com Matias olhando para o oceano ao pôr do sol, sentindo uma gratidão profunda pela tempestade que o levará ao limite. Se ele não tivesse perdido tudo, talvez nunca tivesse buscado a Jesus com tanta intensidade. Se ele tivesse ouvido os conselhos da vila, teria ficado na segurança da praia, mas teria morrido de fome espiritual. O plano de Jesus era perfeito. O pescador que todos julgaram como louco foi o único que viu a face de Deus sobre as águas. O mar continuava lá, com suas marés e mistérios, mas Matias agora tinha a âncora da alma firme no que é invisível. Ele entenderá que voltar ao mar foi a melhor decisão de sua vida, pois foi lá que ele descobriu que nunca esteve, nem nunca estaria, realmente sozinho.